Nossa, muita gente mesmo. Então, talvez eu seja o palestrante mais novo do TED, de todos os TEDs, não sei ainda. Mas eu acho que essa mensagem vai mais para os pais. Acho que devem ter alguns pais aqui nessa plateia. E estou um pouquinho nervoso, me desculpem. Eu posso ter só 13 anos, mas pelo pouco que eu vivi até agora, eu aprendi algumas coisas sobre uma coisa chamada sistema. Eu estava pensando, por que a gente tem que seguir sempre um certo padrão de beleza, um certo padrão de vida, um certo padrão de ser? Como, por exemplo, fazer o jardim de infância, o fundamental e o ensino médio, ir para uma faculdade e ter um emprego de sucesso. É isso. Basicamente, o que os nossos pais fazem, alguns, ou muitos, não sei, porque eu ainda não sou um, é se espelhar. Por exemplo, meu pai está aqui hoje e ele gostaria que eu fosse farmacêutico ou gostaria que eu fosse médico. E eu falei, não, pai, não vou ser isso. Eu vou ser um grande chefe de cozinha. E assim como você, ajudar as pessoas, só que de uma forma diferente. Vou ajudá-las, como eu estou tentando fazer aqui agora, abrindo os olhos delas e ensinando que existe um outro mundo além desse que a gente está vendo agora. Como o Fernando falou agora, que do iceberg, né? Às vezes a gente só consegue ver as coisas quando elas já estão aqui na frente. A gente não consegue ver quando elas já estão lá atrás. Como os filhos, as crianças. Por exemplo, eu, com 4 anos, já queria ser um grande chefe de cozinha. Já gostava muito de cozinhar, vendo minha bisavó, vendo minha mãe, vendo chefes de cozinha cozinhando, que chefe de cozinha não ia construir casas, né? E sempre me espelhei neles para que eu pudesse fazer um grande trabalho e inspirar pessoas como eles me inspiram. Nisso, com 4 anos, eu falei para minha mãe, mãe, você cozinha muito mal. E ela me disse, você acha que é fácil, né, cozinhar? Então vai lá na cozinha e faz melhor. Nisso, eu falei para ela, tudo bem, mas você só vai fazer o café da manhã enquanto isso. Porque você é muito pequeno, só 4 aninhos não dava para fazer algo mais elaborado. Então, às vezes eu fazia um café da manhã, tipo um pão francês com mostarda, coco e chocolate. Daí eu dava para minha mãe, ela comia e fazia cara, ó, tipo, que gostoso. Mas às vezes eu sabia que estava um pouco ruim. Com 7 anos, eu fiz meu primeiro prato, que foi o macarrão simples, mas para mim foi o começo de algo grande. Foi o começo de alguma coisa, digamos, inspiradora. Eu posso não ter uma história tão linda como a de muitos aqui, mas eu acho que a minha história está só começando. Com 8 anos, eu pedi para minha mãe para sair da escola, porque a escola realmente não estava me ajudando no meu sonho. Ela só estava me ensinando coisas completamente inúteis, algumas delas, porque matemática, português, até geografia são importantes. Mas aprender como você deve chamar um papa, um governador ou um presidente, eu acho que não vai servir para muita coisa. Um dia eu estava na escola e me deram uma prova e disseram como você chamaria o presidente, como você chamaria o papa, vossa santidade, né? Eu escrevi lá, não, vírgula, eu falaria você, porque ninguém é melhor que outra pessoa. Eu não sou melhor que você, eu não sou melhor que você, eu não sou melhor que você. Independente por qualquer coisa, por classe social, país, cor, ou, vamos dizer assim, como eu nasci. Um exemplo meio tosco, assim.
E às vezes as pessoas pensam que a vida é só isso. É só fazer o mesmo círculo sempre, de estudar na primária, fazer o fundamental, o ensino médio e ir para uma faculdade. Mas definitivamente não é isso. Quantos anos fazem que alguém tenta fazer a diferença, mas não consegue fazer com que todo mundo entenda isso? Mas eu posso dizer hoje que eu quero muito fazer a diferença, só que eu sou uma das pessoas que tem coragem de plantar a sementinha e regá-la com várias pessoas que vão me ajudando, como amigos, pais, ou até pessoas que eu ainda não conheço, que vão virar meus parceiros nessa missão, de dizer para as pessoas, parem com isso, de sempre achar que temos que ser alguma coisa, temos que acreditar em alguma coisa, temos que já saber o que vamos fazer quando formos adultos. Parem, vamos viver. Por que a gente sempre tem que aprender todos os dias na escola? Por exemplo, eu duvido muito que uma criança que passa, vamos dizer assim, uns 10 anos estudando, né, nos anos primeiro, segundo, terceiro, até o primeiro do colegial, se lembre de tudo que aprendeu. Errado. Às vezes, quando eu estudava, vamos dizer assim, vou deixar um suspense, quando eu estudava, eu chegava em casa e minha mãe me perguntava: o que você aprendeu hoje, filho? Eu não aprendia nada, eu simplesmente decorava. Eu simplesmente queria tirar um 10 para minha mãe ficar feliz comigo. Então, nesses 8 anos que eu pedi para minha mãe para eu sair da escola, ela me disse: tudo bem, a gente vai estudar em casa, eu vou te ensinar coisas que realmente vão valer e que realmente vão te ajudar no teu sonho, que era salvar crianças, adultos, pessoas idosas já, por meio da alimentação saudável e por meio de comunicações grandes, porque a gente não pode mudar o mundo só falando para alguém, assim como falando para uma pessoa. Nós precisamos de algo grande para transmitir o que nós sentimos, eu acho. Talvez eu não esteja falando coisa com coisa aqui, mas eu acho que vocês entenderam um pouquinho. Nesse período de quando eu tinha 8 anos, eu disse para minha mãe que eu queria criar um programa de televisão. Por quê? Porque eu realmente precisava transmitir isso para as pessoas, transmitir o que eu sentia e transmitir o que eu queria e transmitir o que seria uma coisa não mais fácil, mas melhor para o corpo delas, melhor para a alma delas, melhor para elas, do que fazer sempre a mesma coisa. Às vezes, quando eu estava na escola, eu me perguntava por que a gente tem que aprender que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, sendo que, na verdade, ele invadiu o Brasil, matou centenas, milhares de índios, escravizou milhares de negros. E ainda assim a história está certa, mas é mentira. Pedro Álvares não descobriu o Brasil estava lá. O Brasil estava lá, gente. Quem estava lá desde o começo eram os índios, praticamente o tesouro do nosso país, e que está desaparecendo assim tão fácil. Por quê? Pela ganância do homem. Porque o que vamos dizer assim, o homem mais quer? É sucesso, é dinheiro, é chamar atenção, por assim dizer. Esses dias eu vi um vídeo de uma empresa retirando uma árvore, ou seja, cortando uma árvore para colocar um banner de uma criança abraçando uma árvore. Qual que é a lógica disso? Por que vocês não deixam as crianças irem abraçar a árvore? É isso que eu estou tentando dizer. É praticamente uma ilusão que a gente está vivendo, mais ou menos.
Por que a gente tem que fazer parte de um mundo, ou seja, do sistema? Por que a gente não pode criar o nosso mundo? Por que a gente não pode ser o que a gente quer por um segundo? E depois ver o que vamos fazer depois, ou ver como nos sentimos. Eu vou ser bem clara agora. Eu ia fazer uma palestra com... Qual é o nome mesmo? Com o PowerPoint. Mas eu decidi improvisar porque eu não consegui memorizar toda a palestra. Então, eu decidi falar o que eu realmente sinto agora, que é isso. Eu queria que vocês internalizassem um pouco isso e pensassem a respeito de que eu acho que mais do que ser alguém na vida, porque nós já somos nós. Eu sou eu, você é você, nós já somos nós já somos alguma coisa sendo nós mesmos. Talvez todos os dias nós façamos a diferença. Às vezes eu troco algumas palavras em espanhol. Vamos dizer, fazemos a diferença dando um prato de comida para algum morador de rua ou ajudando uma velhinha a atravessar a rua. Isso é diferença. Isso é sair da caixinha, por assim dizer. Eu acho que as pessoas ainda, os adultos, as mulheres também, todo mundo, as pessoas ainda têm muito o que aprender, e eu também, sobre fazer diferente, sobre realmente ensinar alguma coisa e aprender alguma coisa. Porque vamos pensar de uma forma, quando nós morrermos, talvez a única coisa que vamos levar daquela vida vai ser o nosso nome e todas as lembranças, todos os momentos que nós vivemos. Nós não vamos levar, por exemplo, um iPhone. Nós não vamos levar, por exemplo, o nosso carro ou roupas de marca ou nada disso. Vamos levar as nossas experiências de vida. Vamos levar o que nós aprendemos e o que nós ensinamos para talvez nossas próximas gerações ou para a velha geração. Então, eu não sei mais ou menos quanto está o tempo agora. Eu tentei dar uma improvisada porque eu realmente queria falar disso. Talvez algum de vocês tenham entendido, outros não, mas é a diferença. Talvez por isso que o nosso título desse TED é Somos Todos Diferentes. E eu digo que, na verdade, somos todos iguais, mas que nós fazemos coisas diferentes. Nós tentamos fazer a diferença. Eu estou falando essa palavra muitas vezes, eu sei. Então é basicamente essa mensagem que eu queria deixar, na verdade, para os pais, para que eles acreditassem nos seus filhos e não subestimassem a inteligência deles sobre o que eles podem fazer, o que eles podem ser. Deixem eles viverem, deixem eles descobrirem o que querem ser na vida, antes de mais nada. Então, eu acho que é isso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. E... Obrigada.